secondo domingo di Quaresma nos presentia con una bellissima pagina do Evangelho di Matteo, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, o trecho da transfiguração de Jesus. Um trecho que todos os evangelhos trazem e que até Pedro nas suas cartas relata, pois Pedro foi testemunha ocular deste maravilhoso acontecimento. Interessante que muitos exegetas consideram o coração do Evangelho exatamente o trecho da transfiguração, como o centro, o ponto de chegada. Jesus caminha rumo a Jerusalém, se prepara para o caminho da sua paixão, morte e ressurreição, e de repente se transfigura na frente dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobre o Monte Tabor. E aqui na transfiguração que lhe revela o sentido mais profundo da sua morte de cruz. Através da transfiguração, Jesus mostra que a morte não é apenas um fracasso, apenas uma terrível injustiça humana, mas a manifestação gloriosa de um Deus que é amor. Um Deus que não desiste de ninguém, um Deus que ama até a morte. Pois o coração de Deus é um coração que carrega todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade por amor. Um coração que não se contém, que quase estoura, se racha por amor na cruz, derramando sobre nós sangue e água para nos lavar de todo o pecado e para que possamos renascer e sermos nós também transfigurados depois da experiência do pecado que nos desfigura. Cristo se deixa desfigurar através da sua paixão e morte de cruz para transfigurar a nossa vida. Interessante que, sem dúvida, a liturgia coloca no coração da Quaresma exatamente o trecho da transfiguração. Todo ano litúrgico muda nas leituras das missas do domingo, mas sempre permanece no relato dos diferentes evangelistas o trecho da transfiguração de Cristo, sempre no segundo domingo de Quaresma. Por quê? Porque é exatamente a transfiguração que dá sentido ao nosso caminho penitencial. Que sentido teria atravessar um tempo de purificação, de sacrifício, de jejum, de esmola e de oração, se não fosse para tomar posse de uma promessa, de uma vida plena que pode ser transfigurada em Cristo? E assim, lendo estas páginas, nós somos convidados a deixar-nos transfigurar, transformar por uma palavra que é espírito e vida. É belíssimo na vida de São Serafim de Sarov se lê que um dia um dos discípulos perguntou para o santo o que era a transfiguração. Ele simplesmente pegou na palavra, começou a ler o trecho da transfiguração e de repente, enquanto lia, se transfigurou. Sim, nós somos transfigurados naquilo que contemplamos. Começamos assim na Quaresma, neste convite de poder contemplar a força desta palavra. Vamos ler então o trecho que em si já é tão poderoso e eficaz para dar gosto e abrir os nossos olhos para as realidades espirituais que nos superam. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como luz. Nisso apareceram ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando viram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Eis aqui então o sentido do caminho do cristão, o mesmo sentido do caminho de Cristo, um caminho humano. Como dizia São Francisco no momento da sua conversão,
Tanto grande è la gloria che mi aspetto che ogni sofferenza mi è diletto, in italiano, che significa è tão grande a alegria que spero che todo sofrimento mi allegra. Foi através do encontro com a cruz, por exemplo, que Francisco escutou o seu chamado, a promessa de Deus na sua vida que se manifestava na cruz. Pois cada missão, no fundo, nada mais é do que descobrir que a nossa vida tem sentido pelo fato que possamos consumi-la para realizar um projeto de Deus que glorifica a nossa vida, que santifica e dá sentido a toda a nossa existência. E Francisco escutou o crucifixo que dizia: Francisco, restaura minha igreja que está em ruína. E foi no começo da sua conversão que Francisco, encontrando um leproso enquanto andava a cavalo, sentiu pela primeira vez o desejo de descer do cavalo para abraçar o leproso, do qual até então fugia, aterrorizado pelo medo de ser contaminado pela lepra. Ele sentiu que naquele leproso abraçava o próprio Cristo, e quando voltou no cavalo não via mais ninguém. No seu testamento, Francisco disse que a partir daquele momento, aquilo que era amargo se tornou doce, e aquilo que era doce se tornou amargo. Quer dizer, perante Cristo, perante o conhecimento de Cristo, perante a revelação de Cristo, qualquer sacrifício é pouca coisa, porque nós temos uma promessa: vale a pena seguir Jesus. Tudo aquilo que nós aparentemente deixamos em verdade, não é algo que deixamos, mas é algo que damos em troca de um grande tesouro que encontramos, o próprio Cristo, pelo qual eu quero dar a vida, e como diz Paulo, tudo considero lixo perante o conhecimento de Jesus Cristo. Não é por acaso que na primeira leitura do Evangelho de hoje nós lemos o trecho do chamado de Abraão. E Abraão escuta estas palavras: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai. Mas não era um sair para sair, um deixar para deixar, mas para realizar a sua missão, a promessa de Deus na sua vida, que era infinitamente maior daquilo que estava deixando. Vai para a terra que vou te mostrar porquê, e aqui o sentido: farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não apenas uma geração, mas a promessa que Deus revela para Abraão abrange a terra inteira, e todos os povos serão abençoados pelo sim de Abraão. Não esqueçamos nunca que na Bíblia praticamente cada 10 versículos tem uma promessa. Temos na Bíblia 35.727 versículos e 3.573 promessas. Somos chamados a tomar posse de uma promessa, a deixar aquilo que lixa na nossa vida, o vício, o pecado, aquilo que nos prende, aquilo que nos torna cativos e prisioneiros dos nossos instintos, para viver na glória de filhos de Deus, para viver na liberdade dos filhos de Deus, que descobrem a alegria de fazer da própria vida um dom para os outros. É por isso que Pedro diz: Senhor, é bom ficarmos aqui, somos feitos para esta glória. Somos feitos para contemplar o rosto do Senhor. Somos feitos para sermos transfigurados naquilo que contemplamos. Pois a palavra de Deus nos revela que somos transformados de grau em grau pela ação do Espírito Santo naquilo que contemplamos, naquela imagem de glória em glória, de glória em glória, esta glória que deseja revelar-se em nós. Somos feitos para a beleza, somos feitos para a bondade, somos feitos para a santidade, somos feitos para a glória. Por isso Pedro diz: é bom ficarmos aqui. Isso nos lembra aquilo que aconteceu na criação, quando a palavra diz que após ter criado o homem, Deus viu que era muito bom. É muito bom pertencer ao Senhor. É muito bom experimentar a glória de Deus que quer se revelar em nós. Como lemos em Efésios, no capítulo 1, é maravilhoso poder receber esta graça. Um espírito de sabedoria e revelação para reconhecer o Cristo e para que, iluminando os olhos dos corações, possamos descobrir qual a esperança do chamado que Ele nos faz, qual a riqueza da glória da sua herança entre os santos, extraordinária grandeza do seu poder em favor de nós, os que acreditamos conforme a ação do seu
poder eficaz. Não perder a bênção por um prato de lentilhas como fez Esaú, mas toma posse da bênção com a espertez dos filhos de Deus, como fez Jacó. Somos feitos para a santidade. E qual é o segredo? Como poder ser transfigurado? Como poder contemplar esta glória? É belíssimo aquilo que aparece claramente no trecho. Interessante que no começo do trecho, no Evangelho de Mateus, se lê 6 dias depois. O número 6 no Evangelho faz referência à criação. Quando a palavra diz 6 dias depois, significa, presta atenção, no 6º dia Deus criou o homem e agora é o momento de uma nova criação, de um novo homem que pode nascer pela força da palavra. É por isso que escutaremos a voz de Deus Pai que diz na transfiguração: este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Escutando a palavra que nós podemos nascer para uma vida nova e sermos transfigurados em Cristo. Não é por acaso que aparece Moisés e Elias junto com Cristo, que representa o Antigo Testamento, os profetas, e o Novo Testamento, a revelação de Cristo no Santo Evangelho, nesta boa nova que faz da nossa vida uma vida nova na presença de Cristo. E acolhendo a palavra como Maria acolheu, nós também geramos Cristo, deixamos Cristo ser gerado em nós. A nossa vida é cristificada pela força da palavra. Não é por acaso que Deus Pai, que fala somente 3 vezes no Evangelho, neste caso fala para nós diretamente. Escutai-o. É a única palavra. Dirige explicitamente para nós filhos, para que nos tornemos filhos no Filho transfigurados como Filho. E quando Pedro propõe de fazer as 3 tendas, a que se refere? Era a festa das tendas, a festa da palavra, a festa em que o povo judeu voltava debaixo das tendas, como no tempo do deserto, e montava em cima dos telhados ou em outros lugares tendas de galhos, de folhas, para relembrar aquele tempo em que o povo experimentou na pobreza, no deserto e no silêncio a força da palavra que transformou um povo de escravos em povo da promessa. Um povo livre para seguir o Senhor que o libertou. E por isso toda a palavra, toda a lei é para a nossa liberdade. Todo o caminho penitencial que nós faremos na Quaresma é para que possamos ser repletos de glória. E se escolhemos de mortificar a carne é porque nós entendemos que podemos renascer no Espírito, pois quem semeia na carne da carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito receberá glória e vida eterna. Somos chamados a sermos resplandecentes, assim como diz o livro dos Números, na bênção sacerdotal do capítulo 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te mostre seu rosto brilhante e tenha piedade de você. Que Yahvé te mostre seu rosto e te conceda paz. Somos, nesta terra, peregrinos em busca da face do Senhor. Precisamos contemplar o rosto do Senhor, o olhar misericordioso do Senhor, para que possamos nos tornar resplandecentes com Cristo. E por isso esta nuvem luminosa parece contraditório, uma nuvem que é repleta de luz e que no mesmo tempo cobre com uma sombra. E da nuvem uma voz. Esta nuvem representa a presença do Senhor. Nós podemos viver sempre na presença desta face gloriosa do Senhor que se manifesta hoje na nossa vida pela sua palavra. Queremos ser resplandecentes. Esta nuvem que acompanhou o povo no deserto nos acompanha ao longo da nossa caminhada e nos tornamos imagem de Deus, filhos, na medida em que nós, como filho, escutamos a palavra do Pai e confiamos no seu amor. É belíssimo, terminando, aquilo que diz Chiara Lubich para os membros do movimento dos focolares. Ela diz que nós somos chamados a viver na nuvem que nos transfigura e que esta nuvem é a palavra. Quando nós pegamos a palavra, meditamos a palavra, vivemos a palavra ao longo do dia, nós somos resplandecentes. Nós somos como que transfigurados e a presença do Senhor nos envolve e podemos caminhar de glória em glória, para que na palavra de Deus a nossa vida se torne resplandecente. Seja este o nosso caminho da Quaresma.
Che il Signore ti abençoe e ti guardi e realmente mostri il suo rosto brilhante sobre ti. Tenha piedade de ti, ti mostri seu rosto e ti conceda paz. Pai Santo, dai-nos fome e sede de ti. Livra-nos de toda a sombra do pecado e mergulha-nos na nuvem da tua presença. Toca e cura, liberta os irmãos que aqui comigo estão ouvindo a tua palavra e desejam colocar em prática a tua palavra. Livra-os de todo o mal físico, psíquico e espiritual. Eu te peço em nome de Jesus que contigo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Um bom domingo para todos.